Tudo bem? Boa noite. Pessoal entrando aí. Isso aí, a Lucas, Denise Santos, o Indúbio Proférias, Felipe Pavão, Jolin Duarte, Direito Ambiental Magis, Marinho, Costa Felipe, Lucas. Isso aí, vamos entrando. Vamos lá. Já tá aqui, ó, meninão. Já tá aqui pra gente fazer um estudo aí juntos. Boa noite. Luísa, Hugo, Sandra. Vamos lá. Tem que lembrar. E aí, Olavo, tudo bom? Como é que estamos aí em Ribeirão Preto? Isolamento, né? Débora Viana, Camila, Matheus, Marjô, Raul, Uc, advogados, Felipe Pavão, André Galvão, Lélio Aleixo, Priscila, Rafael, Fernanda, Thaís, obrigado. Boa noite. Sete concurseiro, Thales. Obrigado aí, o Bernardino, elogiando o livro. Bom, vamos lá então. Então, na verdade, hoje a gente está dando continuidade, né? Aquele projeto que começamos na semana passada. Na verdade, o projeto que é da editora Juspódio, eu sou um convidado, estude com o autor. E aí o objetivo da editora é que eu, semanalmente, ocasionalmente até mais de uma vez por semana, isso a gente combina pelo caminho, mas que eu, com alguma periodicidade, venha aqui conversar com vocês a respeito de dicas, não só do conteúdo do meu manual de Direito Processual Civil, mas também das técnicas de estudo, o que é mais relevante, o que cai mais, para tentar aí ajudar o pessoal que acaba estudando, tomando como base o meu manual, tá? E hoje nós vamos, segunda aula, vamos falar então do capítulo 2, né? A gente ainda está naquela base da teoria geral do processo. Então na live passada a gente falou sobre a jurisdição e hoje nós vamos falar sobre a ação, tá? E você, né, que tem o livro aí, tanto da edição atual quanto da edição antiga, você deve perceber, já deve ter lido aqui esse capítulo, que esse capítulo, ele tem 3 tópicos. Então ele, em termos de tópico, tem muito menos do que o capítulo 1. Então, substancialmente, a gente tem como primeiro tópico, é o tópico 2.1, para quem está com o livro atual, começa lá na página 123, né, a edição atual. Então a gente tem no tópico 2.1 as teorias da ação. Ou seja, são teorias que tentam explicar o que é o direito de ação. Você tem, né, no livro 5 teorias descritas, sendo que as 3 primeiras são as menos importantes. E por que elas são menos importantes? Porque elas, na verdade, vão dar apenas uma evolução histórica do tema, sendo que atualmente não há uma defesa. Das 2 primeiras ninguém defende, a terceira, que é do direito abstrato, um ou outro defende, mas substancialmente, né, principalmente o pessoal que estuda para concurso público, você tem que voltar a sua atenção para as 2 últimas teorias tratadas no livro, que é a teoria eclética e a teoria da asserção, tá? Porque são as teorias atuais, são as teorias em que você vai, né, encontrar grandes defensores e alguma repercussão jurisprudencial. Então, a teoria eclética e a teoria da asserção, as 2 trabalham com a ideia das condições da ação, tá? Então, qual que é a grande diferença entre elas? Elas têm 2 identidades. Então, primeira identidade. Para as 2, o direito de ação, ele é abstrato porque ele não depende do direito material para existir, né? E a maior prova disso é o julgamento de improcedência, que é um julgamento que declara
a inexistência do direito material do autor. Então, ambas as teorias aqui, tanto a eclética quanto a teoria da asserção, elas acabam concordando nesse ponto. E aí aonde vem a divergência? As duas, aliás, a segunda semelhança, as duas concordam também que apesar de ser um direito amplo, genérico, abstrato, o direito de ação tem condições para o seu exercício. Então, são teorias que adotam as condições da ação. A grande diferença entre essas duas teorias é que para a teoria eclética, independentemente do grau de cognição do juiz, se o juiz entender que falta uma condição da ação, ele vai extinguir o processo sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, inciso 6º. Então isso ele vai fazer indeferindo a inicial, isso ele vai fazer depois da contestação, isso ele vai fazer depois da instrução probatória, não interessa em que momento do processo, não interessa o grau de cognição do juiz, se ele entender que não há uma das condições da ação, ele vai extinguir o processo por sentença terminativa. A teoria da asserção, por sua vez, ela entende que as condições da ação, elas só existem em status assertionis. O que significa isso? Para a teoria da asserção, só vai ser tratada a condição de ação faltante como causa de extinção terminativa do processo se o juiz, diante das alegações do autor, já perceber uma carência de ação. Ou seja, se o juiz, para perceber essa circunstância, precisar de uma manifestação do réu, precisar de um aprofundamento cognitivo, aí o juiz já não estará mais trabalhando com condições da ação. E aquilo que um dia teria sido uma condição da ação, passou a ser mérito. Então aquela decisão que teria sido de carência de ação no início, agora será uma decisão de improcedência do pedido. Então pensa assim, o João ele está cobrando a Maria, mas da mera leitura da inicial, o juiz já percebe que houve uma cessão de débito e que se algum devedor existir ali não é a Maria, é o Francisco. O que o juiz faz? Mesmo sendo adepto da teoria da asserção, ele extingue o processo por carência de ação. Artigo 485, inciso 6º. Agora, se da leitura da inicial parece mesmo que Maria é a devedora, e o juiz começa a se convencer que a Maria não é devedora apenas após a contestação que ela apresenta e uma instrução probatória realizada, aí o juiz reconhece que a dívida não é de Maria, mas é de Francisco, mas se ele é um assertista, ele já não extingue mais o processo por decisão terminativa. Ele vai decidir o processo com um julgamento de mérito, com a improcedência do pedido. O que acontece em termos legislativos? Lá na página 128 da edição atual, eu coloco na nota 18, na nota de rodapé 18, os julgados do STJ que mostram que o STJ hoje é majoritariamente adepto da teoria eclética. Então ali há um substrato de julgamentos recentes para te mostrar que o STJ ele sai, na verdade, de uma teoria eclética que ele sempre admitiu e hoje a gente pode dizer que é mais comum a teoria da asserção ser aplicada por lá do que a teoria da eclética. Isso para concurso é bastante importante, né? E na nota 19, na nota seguinte, aí fica de brinde, né, para você, porque não é da nossa matéria, mas há um julgado do STJ mostrando que a teoria da asserção, ela é inclusive admitida no processo penal, né? Não só no processo civil, mas também no processo penal. Então, perceba que desse nosso primeiro tópico, eu quero que você concentre o seu estudo na teoria eclética e na teoria da asserção, e em especial saiba que se cair numa prova objetiva hoje, qual é a corrente majoritária, qual é, né, o entendimento majoritário no STJ, você vai para a teoria eclética. Tudo bem? Muito bem. O segundo tópico do capítulo, né, o nosso tópico 2.2, é das condições da ação.
E aí, né, eu tenho aqui o tópico 2.2.1, que para a edição atual vai da página 129 até a 131, em que eu faço uma introdução das condições da ação. Por quê? Porque o CPC de 2015, ele não traz mais prevista a expressão condições da ação e nem carência de ação. Então, essas são expressões que a gente tinha expressamente consagradas no CPC de 73 e que, de fato, aí é só uma análise empírica a ser feita, de fato, não estão essas expressões repetidas no CPC de 2015. Aí surge uma corrente doutrinária, né? Inclusive o professor Fred Dier, que participa aqui, né, do nosso projeto Estude com o Autor, comentando os livros dele, passa a defender que as condições da ação já não estariam mais entre nós. Que hoje, na verdade, a gente viveria pressupostos processuais e mérito. Então, essa corrente, que ela é francamente minoritária, acaba defendendo que aquilo que a gente sempre trabalhou como condição da ação ou seria interesse de agir ou seria mérito, né? Ou seria, perdão, pressuposto processual ou seria mérito. Então, acabaria essa trinca que a gente sempre aprendeu que existiria, né? Pressuposto processual, condição da ação e mérito, para ficar apenas pressuposto processual e mérito. E o que era a condição da ação? Umas vão para um lado, outras vão para o outro. Tá. Um dado incontestável. A impossibilidade jurídica do pedido, como condição da ação, ela desapareceu do CPC. Isso aí todo mundo concorda. Todo mundo concorda que a impossibilidade jurídica ela desapareceu do CPC. Só que aquelas condições fático-jurídicas que levavam a sentença de impossibilidade jurídica do pedido, elas vão continuar a existir. Não é verdade? Então a gente tinha lá o exemplo típico, que era a cobrança de dívida de jogo, que deveria ser extinta por impossibilidade jurídica do pedido, que já é um equívoco, né? Porque na cobrança de dívida de jogo, a impossibilidade jurídica não é do pedido, mas sim da causa de pedir. Então vou usar um outro exemplo mais tecnicamente adequado. Você pedir a mera declaração de um fato. O único fato que você pode pedir uma mera declaração é o fato da autenticidade ou falsidade documental. Nenhum outro. Então, se você fizesse um pedido de declaração de um fato no código anterior, ia ser extinto por carência de ação, impossibilidade jurídica do pedido. E se você fizer um pedido hoje, de mera declaração de um fato que não seja a falsidade ou autenticidade documental? O juiz já não pode mais extinguir por carência, porque a impossibilidade jurídica de fato nos deixou. Como é que ele vai decidir então esse pedido? Perceba, e nós já temos aqui uma posição na nota 28, nesse tópico 2.2.1, na nota 28, eu já trago julgados do STJ que tendo que enfrentar essa questão, já resolveram que aquilo que um dia foi impossibilidade jurídica do pedido, hoje é improcedência do pedido. Então aquilo que no Código de 73 era condição da ação, transformou-se em mérito. E aquilo que gerava uma carência de ação no código anterior, hoje gera uma improcedência do pedido. Os julgados estão lá na nota 28, e aí uma consequência interessante, já reconhecida pelo STJ, com o julgado no 20. Você está curioso que é isso aqui? Isso aqui é uma cola que eu fiz quando eu estava me preparando para a live, tá? Então, na nota 29, nós temos um julgado interessante do STJ dizendo o seguinte, olha, como agora impossibilidade jurídica do pedido é tratada como matéria de mérito, se nós tivermos uma decisão interlocutória que julga parcela do pedido improcedente por impossibilidade jurídica,
cabe agravo de instrumento, nos termos do artigo 1015, inciso 2º do CPC. Então o STJ já teve, inclusive, uma oportunidade de dar uma consequência prática ao entendimento, que é a sujeição da decisão interlocutória que fala sobre impossibilidade jurídica ser recorrível por agravo de instrumento. Interessante, está lá na nota 29 desse tópico 2.2.1. Daniel, e as demais condições da ação, não é? As condições da ação que você falou que também, para a parcela da doutrina, citou aí o professor Fred, teriam desaparecido. Então, para a doutrina majoritária, a legitimidade e o interesse de agir continuam entre nós. Tá? Então, como eles continuam entre nós, você naturalmente vai ter que considerá-los ou como mérito, ou como condição da ação, ou como pressuposto processual. Tá? Eles não desapareceram como a impossibilidade jurídica do pedido. Tanto que o artigo 485, inciso 6º, diz que haverá sentença terminativa quando faltar legitimidade ou interesse de agir. A doutrina majoritária entende que continua sendo condição da ação como sempre foi. E o STJ entende da mesma forma. Então aqui, se você quiser consultar, nas notas de rodapé, tá? Sempre que eu falo em notas, são notas de rodapé. Nas notas de rodapé 26 e 27, você vai encontrar julgamentos do STJ dizendo até hoje que falta de interesse leva a sentença terminativa por carência de ação e legitimidade a mesma coisa. Então o STJ continua a considerar a legitimidade e o interesse como condições da ação, como já era antes. Não houve, portanto, aí nenhuma mudança. Né? No último parágrafo, aí, tá? Você vai estudar. Então, obviamente, né? Quando você estiver estudando, você vai perceber que eu, quando falo das condições da ação, faço a introdução, é o tópico 2.2.1, falo da possibilidade jurídica do pedido, que é o 2.2.2, porque embora não exista mais a possibilidade jurídica do pedido como condição da ação, ela hoje é enfrentada como mérito, como eu já comentei, ela continua a existir entre nós, mas em termos de estudo mesmo, o principal aqui para você tirar deste tópico 2.2 é o 2.23 e o 2.24, que são os que vão tratar das condições da ação, efetivamente, o interesse de agir e a legitimidade. Tá? E aí eu queria só dar uma dica que eu acho aqui importante, que com relação ao tópico 2.2.4, que é o que trata da legitimidade, essa é especial para o pessoal de concurso público, atenção para o último parágrafo, né? Eu costumo sempre ficar um pouco desconfiado de últimos parágrafos, porque geralmente a pessoa já chega cansada no último parágrafo, aí já vê o próximo tópico ali em negrito, bonitinho, para começar, né? Dá aquela preguiça de ler o último parágrafo, então a pessoa faz aquela leitura meio porca, ou então a pessoa já pula de vez, ou a pessoa que vai dar uma parada já para e na hora que volta, fala, não vou voltar para ler o último parágrafo, eu já vou começar da matéria nova. E isso vai ser um problema grave para vocês, porque nesse último tópico você vai encontrar a classificação das legitimidades. É claro que durante todo o tópico eu vou fazer a distinção de legitimidade ordinária e extraordinária, que obviamente você tem que saber, eu não vou nem discutir isso. Tá? Agora, nesse último parágrafo, é onde a gente vai falar de legitimidade exclusiva e concorrente. Ou seja, aquela hipótese em que só há um legitimado, legitimidade exclusiva, e aquela hipótese em que há mais de um legitimado, que é a legitimidade concorrente. Sendo a legitimidade concorrente, ela pode ser disjuntiva ou isolada, ou seja, basta a presença de um dos legitimados no processo para a questão da legitimidade estar equacionada, ou ela pode ser conjunta ou complexa, ou seja, há mais de um legitimado e todos eles deverão participar do processo. É claro que aqui, para quem já faz um link com um capítulo que a gente ainda vai analisar lá na frente, estamos a falar de litisconsórcio facultativo e necessário. Né? Uma legitimação concorrente complexa ou conjunta, tem mais de um legitimado e exige de todos eles a presença no processo, é óbvio que eu estou falando de litisconsórcio necessário. Tá?
Mas para o pessoal que presta concurso público sabe que concurso público adora uma classificação. E essa classificação da legitimidade não vai ser diferente. Então, pelo amor de Deus, não vai me pular esse último parágrafo, porque ele é, obviamente, um parágrafo importante. E aí no nosso último tópico deste capítulo 2, perdão, é o tópico 2.3, nós vamos tratar dos elementos da ação. Eu faço aqui uma breve introdução, isso aí você pode pular, tá? Também não vai ganhar nada, 2 parágrafos, mas tudo bem. Se você tiver aí no afogadilho, pode pular, porque não vai te mudar nada. E aí, nos itens posteriores, eu vou fazer uma análise dos 3 elementos da ação: partes, pedido e causa de pedido, né? Nesse tópico 2.3.2, que é o que trata de partes, eu vou substancialmente tratar daquela distinção das expressões parte na demanda e parte no processo, que na verdade são conceitos de parte derivados de uma discussão, na doutrina italiana entre o Chiovenda e o Liebman. Porque o Chiovenda, ele dizia assim: para você ser parte no processo, ou você tem que pedir uma tutela jurisdicional, ou contra você tem que ser feito um pedido de tutela jurisdicional. Senão você não é parte. E o Liebman, ele tinha uma visão mais ampla. Porque o Liebman dizia assim: não. Para ser parte, você precisa participar do processo em contraditório, sendo titular das posições processuais, jurídicas processuais. Ou seja, sendo titular de ônus, deveres, direitos, faculdades, estado de sujeição. Então, havia uma divergência lá na Itália, e quando ela veio aqui para o Brasil, o que a doutrina fez, principalmente o Dinamarco, que é quem eu aqui vou seguir novamente? Ele disse: olha, na verdade dá para a gente costurar essa divergência dizendo o seguinte: esse conceito mais restrito do que o venda são as partes na demanda. Então, para você ser parte na demanda, você tem que pedir, ou contra você tem que ser feito um pedido. E o conceito do Liebman é mais amplo, são as partes no processo. Então, veja que interessante. Todos os sujeitos que são parte na demanda, naturalmente são parte no processo. Porque se você está num processo fazendo pedido ou contra você está sendo feito um pedido, é claro que você está participando em contraditório, sendo titular das posições jurídicas processuais. Claro. Então, autor, réu, denunciado à lide, chamado ao processo, aqueles que intervêm no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Todo mundo aí ou está fazendo pedido ou tem contra ele um pedido elaborado. Então, todo mundo aí é parte na demanda e, consequentemente, é parte no processo. Mas haverá sujeitos que participarão em contraditório, sendo titulares das posições jurídicas processuais, mas não estarão lá fazendo pedido e nem contra eles será feito pedido. Então, esses serão apenas parte no processo, sem ser parte na demanda. Estamos falando de quem, Daniel? Do assistente, seja ele simples ou litisconsorcial, do amicus curiae e do MP como fiscal da ordem jurídica. Poderia até aqui aventar a Defensoria Pública como custos vulneráveis, que também não estará fazendo pedido, estará exercendo a sua função institucional de tutela do vulnerável. E aí, a exemplo do MP como custos legis, também pode incluir aí a Defensoria Pública como custos vulneráveis. Aliás, uma ótima ideia, porque eu não a mencionava aqui no meu livro, mas agora eu vou fazer uma anotação e vou colocar a partir desta nossa live. Olha que coisa boa. Você já tem de antemão, então, essa inovação para a edição que vem. Parte no processo. Legal? Bom, se você está aí com o livro na mão, você vai perceber rapidamente que o tópico do pedido é o mais extenso de todos os 3 dos elementos da ação, né? A gente vai na edição atual da página 137 até a página 151. E rigorosamente tudo que está aí você tem que saber. Triste, né? Porque tudo aí é importante e tudo aí cai direto na prova. Prova de concurso público, prova de graduação quando a matéria é essa,
cai tudo. Aí difícil eu te dar uma aliviada, não vou conseguir, então você vai estudar, não tem como fugir. O que eu posso fazer é te dar uma ajuda, como eu te dei uma ajuda, né, na nossa live passada, eu vou te dar novamente uma ajuda, então você anote aí. Se prepara, pega um lápis, um papel, pega alguma coisa para fazer uma anotação do endereço. Põe aí. aprenda.cers.com.br/Daniel-Neves. aprenda.cers.com.br/Daniel-Neves. Incluí hoje, né? Já tinha incluído semana passada 10 dicas sobre princípios da jurisdição e hoje eu incluí 10 dicas sobre pedido. Então, esta parte do livro, eu por meio de 10 dicas que vão, 4 a 5 minutos cada uma, em vídeo, tá? Já passei para você. É só você acessar lá aprenda.cers.com.br/Daniel-Neves na faixa 0800, só alegria, tá bom? Então, essa parte que você vai ter que estudar aqui no livro, você vai ter o amparo dessas dicas, tá? Que eu tô lá disponibilizando gratuitamente, mas é tópico para ser estudado, tá? Ah, Daniel, eu estudei tanto pedido, que a hora que eu cheguei ali na causa de pedir, eu vi que eram só 3 folhinhas também, eu falei, a causa de pedir não cai, né? Eu não vou nem estudar. Não viaja, tá? Na verdade, cai também. Eu diria que o que menos cai é partes, né? Então, se eu tivesse que fazer uma escolha trágica aqui, nesse tópico, do que concentrar o meu estudo, eu falaria, concentre em pedido e causa de pedir. Não deixa a causa de pedir para trás, tá? Ah, Adriano, mas são só 3 páginas, sorte sua, né? Melhor ainda. É pouca coisa para você ler, né? E aí, aqui, nesse finalzinho do capítulo, eu tenho, na verdade, 2 considerações que eu queria fazer com você, que é o que me chama mais atenção, né? Bom, isso aí é bastante básico, nós adotamos a teoria da substanciação com relação à causa de pedir aqui no Brasil, e a nossa causa de pedir ela é composta por fato jurídico e por fundamento jurídico. Com relação ao fundamento jurídico, nós adotamos aquele brocado iura novit curia. O juiz conhece o direito, que é outro brocado em latim, é bonito, né? Dai-me factum dabutibius. Dai-me os fatos que eu te dou o direito. O que significa isso, Daniel? Significa o seguinte: você, como autor de uma demanda judicial, você tem que incluir um fundamento jurídico lá na sua petição inicial. Tem que incluir. É exigência, está no artigo 319, inciso 3º. Então você tem que explicar, à luz do ordenamento jurídico, por que dos pedidos que você elabora, você merece, o porquê, diante dos fatos que você alega, você merece receber o pedido que formula. Você tem que fazer isso. Só que esse fundamento jurídico que você vai colocar na petição inicial não vincula o juiz. O juiz, portanto, ele pode decidir com base em outro fundamento jurídico. É claro que para isso ele vai ter que respeitar o contraditório nos termos do artigo 10º do CPC, mas o fato é que ele não está vinculado ao fundamento jurídico. Perceba que na nota 126, tá, desse capítulo, você vai encontrar julgados do STJ confirmando o que eu estou dizendo. E na nota seguinte, que é a nota 127, você vai encontrar a doutrina, que corrobora o que eu estou dizendo. E nesse momento, só dando uma desviada na questão de matéria, só para você, o pessoal que já está lendo meu livro há muito tempo e tal, sabe disso. Eu não faço absolutamente nenhuma transcrição de julgado ou de doutrina no texto. Nenhuma. Então a gente tem aqui 1.900 páginas, tudo é texto meu. Porque há algo que me irrita em alguns livros, que é, na verdade, você ter longas transcrições de julgados e longas transcrições de lições doutrinárias
que você poderia resumir em uma frase. E aí é aquela coisa, você cita na nota de rodapé. Então, se você achou interessante o Iranovich Curia, se você é advogado e fala, pô, Daniel, eu quero citar isso numa peça minha, você vai saber ó, que o Dinamarco, na Instituições, número 450, página 127 a 128, ele fala sobre isso. Você vai saber que o Fuchs, no curso de processo civil, fala sobre isso. E aqui você vai lá, e aí você consulta e tem um aprofundamento da matéria. Eu não vejo, sinceramente, sentido de você falar uma coisa e depois transcrever uma lição que repete o que você falou só para usar as palavras do próprio autor. Eu não faço isso. Então, eu acho que são várias vantagens em não fazer isso, sinceramente. Né? Data máxima vênia aí para o pessoal que faz. Primeiro, deixa uma leitura fluida. Porque se você gosta da forma que eu escrevo, ela vai te acompanhar do começo até o fim do livro. Porque às vezes você está lendo uma linguagem que você está gostando, aí vem uma citação lá de 2 páginas de um autor que você não gosta. E aí você perde o ritmo de leitura, né? Ou de um julgado muito extenso. Eu não gosto, eu não faço. Então, essa é uma característica do meu livro também. Quer aprofundar? Você vai ter julgado, vai ter doutrina, vai lá aprofundar. Agora aqui o negócio é as minhas palavras mesmo, como eu entendo. Quando o pessoal não concorda, eu ponho em sentido contrário. E a vida segue desta maneira, né? E só para a gente aqui finalizar a nossa análise de hoje, vou mostrar aqui, né? O primeiro e último exemplo que eu uso, lembra que a gente conversou na live passada? Que eu uso sempre exemplo, usando as pessoas da minha família. Nesse caso aqui é só a Marina, então é só a minha irmã mesmo que foi usada nesse exemplo. E aí sempre o exemplo, né, com letra diferente, uma diagramação diferente, para você saber que se trata de um exemplo. E eu usei o exemplo, né, da Marina para te explicar a diferença, que nem sempre é fácil de ver, por isso que eu achei legal dar um exemplo, entre fato jurídico e fato simples. E por que é importante você saber fazer essa distinção? Porque é só o fato jurídico que compõe a causa de pedir. O fato simples, não. Então, o que é o fato jurídico, Daniel? Fato jurídico é um fato apto por si só a gerar consequências jurídicas, a gerar efeitos jurídicos. Então, se o ato ele tem essa capacidade de gerar efeitos jurídicos isoladamente, sozinho, ele é um fato jurídico. O fato simples não tem essa capacidade. O fato simples, ele é incapaz de gerar efeitos jurídicos. E exatamente por isso, ele é um fato, no mais das vezes, irrelevante para o direito. E ele é um fato, no mais das vezes, irrelevante para o direito, por quê? Porque se ele não gera consequência jurídica, se ele não gera efeitos jurídicos, que relevância ele pode ter? Ele nunca gera, tá ligado? Acabei de tomar um gole de água aqui no meu copo da Lusa. É um fato, né, Daniel? É um fato simples. Que consequência jurídica ele vai gerar? Agora imagina que ao dar este gole, eu engasgo e morro. Daniel, então o fato de você tomar da água não é mais um fato simples, vai ser um fato simples para sempre. O meu óbito é um fato jurídico. Daniel, mas ele se deu por causa da ingestão da água. Isso a gente vai analisar na autópsia. Mas perceba, esse fato que continua sendo simples, ele pode passar a ter relevância para o direito. O exemplo que eu dou com a minha irmã, obviamente menos mórbido, né? Não ia dar um exemplo que a minha irmã morre, senão ele ia ficar... Quer dizer, ela nunca vai ler esse livro, ela não é da área do direito, mas não seria simpático, né? No mínimo, dizendo. Mas o exemplo que eu uso aqui no livro, para o pessoal que está com a edição atual, é a página 155, eu falo o seguinte, olha, a Marina, ela está dirigindo um carro e ela muda a estação de rádio. Mudar a estação de rádio do carro é um fato simples ou jurídico? É um fato simples. É um fato simples. Tá. Colisão entre veículos. Bater um carro no outro. É um fato simples ou um fato jurídico? É um fato jurídico. E aí eu dou o exemplo da Marina, que ao mudar a estação do rádio,
acaba desviando a sua atenção da via de direção e acaba por colidir o seu veículo com outro. Perceba que o fato dela ter mudado a estação do rádio continua a ser um fato simples. Mas é óbvio que numa demanda judicial que vai apurar responsabilidades pelo acidente automobilístico, esse fato vai ter relevância. Então, ele pode ser discutido, ele pode ser usado como fundamentação da decisão do juiz, mas ele não compõe a causa de pedir, porque ele não é um fato jurídico. Tudo bem? Tranquilo aí? Então, olha, deixa eu só concluir, tá? A análise desse capítulo 2, tentando te mostrar que, diferente do capítulo 1, a gente tem pouquíssima gordura para tirar do estudo, né? Quer dizer, o capítulo 1 a gente viu, né, o que tem que estudar, o que é bom estudar e o que estuda-se deve, né? Nesse capítulo 2, perdão, é mais difícil, tá? Teorias da ação, vai. A gente fez o corte. Estuda a eclética e da asserção. É o principal, ali você não pode fugir, né? Condições da ação. Sabendo aquilo que eu falei agora na live, que a impossibilidade jurídica do pedido se tornou mérito e aquilo que era carência agora é improcedência, estuda interesse de agir e legitimidade, lembrando daquela questão das classificações da legitimidade que é importante, tá? E na hora de estudar os elementos da ação, você vai dar uma força maior aí de análise para o pedido e a causa de pedir, e aí vai ter que fazer análise de tudo, tá? Eu recebi várias perguntas durante essa semana, e agora vejo que nós temos várias pessoas com a mesma dúvida, que é o seguinte, por alguma razão que eu não sei explicar, as minhas lives, elas não estão sendo salvas além daquelas 24 horas que fica disponível no Stories, tá? O pessoal da editora me ligou, falou, mexe aqui, deixa assim. Eu falei, não, já estava assim. Né? A live da semana passada já estava assim e a gente não conseguiu salvar. Ela está perdida, a live da semana passada. Aí o pessoal da editora disse, não, mas tudo bem, salva no seu Stories, que a gente tem um jeito aqui de salvar essa tua live e mandar para YouTube, e aí fica lá na página do YouTube da editora, eu vou botar depois na minha página do YouTube também, que eu nem sei o endereço, mas fica disponível. Se isso der certo, a live de hoje vai estar salva para a posteridade, né? Mas a live do capítulo 1, ela está perdida para sempre. Então, eu vou conversar com o pessoal da editora. Se o pessoal da editora conseguir, de fato, salvar a live de hoje, né, para que não fique um buraco, né, injustificável da live 1, eu vou gravar, não uma live, eu vou gravar um vídeo com o teor do que foi a live do primeiro capítulo, tá? Porque aí a gente vai ter tanto as lives aqui semanalmente e 24 horas no meu Stories, mas também vai ter essa inclusão no YouTube, imagino eu, para a posteridade. Tudo bem? Tranquilo? A questão da teoria eclética e da asserção, você ainda encontra julgados do STJ falando da teoria eclética. Não há um abandono absoluto. Você não pode virar e falar assim, não, a teoria eclética está totalmente superada no STJ, ninguém mais aplica a teoria eclética ela é tão... ela só tem relevância histórica como uma teoria imanentista da vida. Não vamos exagerar. Ainda existe muita gente boa defendendo a teoria eclética, né, em termos doutrinários, eu estou dizendo, e há julgados, né, primeiro grau, segundo grau, lá no STJ, que adotam a teoria eclética, mas majoritariamente a gente está trabalhando com a teoria da asserção. Tá? Beleza, então? Então, é isso aí, gente. Obrigado aí pela presença, espero ter ajudado e ficamos aí na expectativa. Terça-feira que vem a gente vai conversar a respeito do capítulo 3. Esse é um capítulo também recheado, hein? Vamos falar sobre processo. Legal? Então, um abraço e até a próxima.